sexo na terceira idade não existe, né, para as pessoas. É isso. Ah, existe. Não é a mesma coisa, é óbvio. No início tu começa a perceber que Tem uma diminuição de Tem libido, uma diminuição né? de Que a gente libido. precisa tratar com outras coisas, né? como diz uma amiga nossa, é melhor uma, às vezes até por mês, muito bem feita, tá? Do que 3 ou 4 frescura. Não adianta. Hipocrisia dizer que é a mesma coisa, não é, gente. É uma das coisas mais belas na experiência humana, é o desejo. O desejo é um troço que não tem fim, ele tem inúmeras facetas, não é? E eu acho que quando você envelhece, você vai sendo obrigado a descobrir outras facetas. Meu nome é João Silvério Trevisan, eu sou escritor e tenho 74 anos. Eu não acho que muda, eu acho que é muito cabeça. Eu acho que não acaba. Depende muito do parceiro também. E eu sempre questionava isso para minha avó. Avó, você não casou de novo? Minha avó casou 2 vezes. Vó, você não casou de novo por quê? Porque você não sente mais prazer, você não tem vontade de beijar na boca? Ela falou, é só encontrar o parceiro. E hoje eu lembro, quando a minha neta me pergunta, vó, você tem desejo, você tem vontade de beijar na boca? Eu falei, ué, eu não tô morta. Eu me chamo Rosima do Nascimento, eu sou hoje professora da beleza, 70 anos. Acho que o que fica entre nós é o amor. E de vez em quando a gente, para variar, para poder dar aquele incentivo, então a gente faz o tempo que a gente fazia de jovem. Vai no motel, então fica coisa. Então a gente faz aqui essas tentativas para que coisa tá tudo certo. Porque não é, quando chega numa certa idade, não é aquela ansiedade de jovem, né? Então a gente procura preservar e, como ela falou, fazer com qualidade e às vezes para sair da rotina, vai para um motel, alguma coisa, fazer uma coisinha diferente, né? Eu sou Irene da Rocha, tenho 62 anos e sou pedagoga aposentada. Meu nome é Cícero Israel da Rocha, tenho 76 anos e sou aposentado. Tem que conversar com as pessoas e conscientizar as pessoas que a gente está vivo. Se a gente está vivo, a gente tem tesão. É só se permitir. Eu acho que é a tua cabeça, tem que trabalhar a cabeça. O que a tua cabeça pede, o teu corpo obedece, não tem dúvida. Eu sou Mari Salpe Malavolta e sou aposentada. Meu nome é Nayara Malavolta Salpe, sou aposentada da Justiça do Trabalho e sou militante lésbica feminista. A medicina tem colaborado para que as pessoas cheguem em idades avançadas com as funções mentais relativamente preservadas, com as funções físicas preservadas. Então, elas têm a capacidade de ter atividades, inclusive atividade sexual, por um tempo muito maior. É óbvio que vai ter uma ou outra alteração que é específico do envelhecimento, mas essas pessoas estão aí presentes e querendo participar da sociedade, inclusive na esfera sexual. A primeira coisa é que você olha para o seu corpo e esse corpo não é mais o corpo do desejo, não é? Que você tinha até sei lá quanto. Mas houve um processo desejante óbvio que envolve o desejar e o ser desejado. Na comunidade LGBT, todo esse medo ao qual eu me referi, eu acho que ele fica magnificado. Porque é muito comum que LGBTs
tenham que construir não só as suas famílias, mas a sua cultura. Quando você resolve se deparar com o seu desejo a sério e sair do armário, você se torna um herói ou uma heroína, porque você tem que se confrontar com uma cultura inteira que está contra você. Uma cultura e, frequentemente, uma sociedade. Nossa vida sexual, ela é normal dentro da nossa idade. Porque hoje a gente fala assim, hoje não é quantidade que nem jovem, né? Hoje é qualidade. Então, até fizeram uma pergunta, falei, não, quando a gente está jogando em campeonato, não tem tempo, sabe? A gente está escalado de campeonato, fica ali resguardado, né? E quando a gente está ocioso, que a gente vai passear, aí a gente curte a vida. Mas assim, quando o organismo pede, quando a gente tem vontade, não é uma coisa assim, não, eu tenho que fazer, vou fazer, para não perder o marido. Não, os dois entram em comum acordo e falam, hoje nós estamos fazendo com amor. Se fizer sem vontade, já não é amor, né? Porque a gente não tem mais aquele pique, né? Sexo não é só a penetração, o ato sexual em si. Sexo é isso aqui, é carinho, é falar meu amor, Tá vendo? beleza, saber que ele não gosta que mexe na orelha, sabe? Fazer assim, fofinho, sabe? Tudo isso complementa. Não é só ter um ato sexual. Então, pra mim, sexo é tudo. Carinho, respeito, principalmente respeito, assim. Ó, eu sou seu esposo, você é meu esposo, vamos se respeitar. Pra ser respeitado por todos. Acho que é por isso que a gente é tão respeitado, porque sabe que a gente é amor aqui, amor puro. A gente vê às vezes os velhos fazendo aquelas brincadeiras, né? 3 tentativas, uma desistência, tudo. Então, mas não é por esse lado. Então você tem que se concentrar, tá? Quando está disposto, tudo bem. Aí não fica nas tentativas e desistência, aí foge desse problema, né? É o principal. Tem gente aí que diz que faz isso, acontece, mas é difícil. A pessoa com 70, 75 anos dizer que faz isso, faz aquilo. Tem negócio de namorozinho, mas esse negócio de namorozinho, pra mim, eu prefiro mais a amizade. Amizade. Que adianta namoro, o principal não pode, não tem mais para fazer. É isso? E foi muito namorador você quando era mais jovem? Ah, foi. É? Foi. Acho que não dá para afirmar que existe algo essencialmente distinto entre envelhecimentos heterossexuais ou envelhecimentos homossexuais ou envelhecimentos cisgêneros em oposição a envelhecimentos transgêneros, no sentido de pensar que essencialmente não há uma diferença, digamos assim, mas ao mesmo tempo existem desafios adicionais. Ao menos eles e elas têm apontado para isso. Acho que essa é uma questão em primeiro plano. A questão da homossexualidade, por exemplo, da transexualidade, ou das travestis, ou das pessoas transgêneros, ou seja, são identidades também, ainda que também em transformação, e hoje em dia muito mais positivadas, é claro, mas ainda assim há uma marca estigmatizante também, em grande medida. Então, muitos dos velhos e das velhas que eu tenho entrevistado, eles têm apontado essa duplicidade do estigma, né, da velhice, junto com o estigma de uma identidade sexual ou de gênero tida como dissidente. Sexualidade não tem que ver com reprodutividade. Eu acho que a sexualidade são sentimentos, ações que determinam uma vontade que você tem em relação ao sexo. O sexo é uma necessidade humana básica, né? Que, segundo a pirâmide de Maslow, não sei se vocês conhecem, Maslow foi um grande psicólogo que estudou as necessidades dos homens e fez uma pirâmide onde ele classifica a necessidade humana como a primeira ponta da pirâmide, que é alimentação,
respiração, etc., inclusive o sexo, né? Agora, a sexualidade são desejos e você vai construindo ao longo da sua vida. Lembra quando eu tinha aqueles calorão do início da menopausa? Que tu tirava o maior sarro de mim? Não é possível! Como é que pode uma pessoa com esse frio, com esse calorão? Isso não é normal, Nayara. Aí uma vez eu te disse, vai chegar a tua vez. Eu sei. E agora? Agora chegou. Aí eu disse pra ela que não, mas agora eu tava dizendo antes da gente gravar, espera um pouquinho, porque eu tô com folhagem. Ou seja... Olha pra mim, não olha pra ela. Nada como Eles querem gravar assim. Nada como um dia após o outro, né? Bem novinha essa. Bem novinha. Nada como um dia após o outro, né? Fogaços está me acompanhando desde que começou a menopausa. Isso não me larga nunca, sabe? É uma coisa extremamente desagradável. E a libido, não, nada que um... Estímulo? Que um estímulozinho no chuveirinho de banheiro não faça. Sabe? Desculpe se eu estou sendo meia chula, mas é o que... Sabe? Se tu tem quem é uma pessoa que tu ama, que tu gosta de sentir a pele, que está contigo, que tu encontrou e aquilo é parte da tua vida, nada que 2 ou 3 carinhos e algum incentivo não faça vir a tua libido aflorar. A libido, principalmente eu estou falando como mulher, diminui. Não é aquele fogo, assim. Mas tem vontade. Eu acho que... Eu estou falando por mim, que a minha ainda está em dia agora. Você responde por você. E você? Não, normalmente o homem é assim. O homem praticamente aquela ansiedade que tinha antes, diminui bem, entendeu? A gente quando tem a ocasião certa, o momento certo que a gente se descontrai, aí tudo bem, aí dá vontade. Aí rola. Mas ficar pensando, não, hoje eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que fazer, eu tenho que fazer 3 vezes por semana. Não, a gente não agenda. Já não agenda. Acontece normalmente, tem que acontecer normalmente. Eu, graças a Deus, nunca usei o Viagra e pretendo não usar, porque eu acho que depois eu sou contra ficar tomando remédio, esses negócios, para manter a saúde que eu preservei até agora, né? Os facilitadores de ereção, né, que são os inibidores da fosfodiesterase, Viagra e outros, eles deram uma revolucionada na questão da sexualidade masculina. E é uma coisa muito ligada também, aí é uma ideia de gênero, que qual é o papel do homem. Quando se deu a oportunidade dos homens retomarem a ereção, isso mudou muito a cabeça dos casais. Interessante que quando lançaram o Viagra, começou a aumentar a procura de mulheres no consultório, que também elas estavam tranquilas e calmas com a sua menopausa, até que os maridos começaram a procurá-las de novo, e aí entra um ciclo que agora as mulheres vêm procurar a gente antes do marido tomar qualquer coisa. A única coisa que melhorou foi a vinda do Viagra, né? Cada hora inventa um semelhante, mas isso ajudou muito o homem. E com isso também as ISTs nos idosos aumentaram, porque como eles se sentem mais potentes, eles saem à procura de outras coisas. Isso aumentou bastante a sexualidade e as ISTs, porque eles, como às vezes não dão conta em casa, eles vão procurar prostitutas, outras pessoas que têm alguma doença e passam. Para as mulheres, o que é importante, né? Dentro da questão fisiológica do envelhecimento, você tem uma diminuição dos hormônios circulantes no processo da menopausa, que vai causar alterações anatômicas na musculatura e na parede da vagina. A principal queixa da mulher na menopausa
é dor na relação, porque a vagina não lubrifica adequadamente, aí quando ela vai ter relação ela tem dor. Então, através da reposição hormonal, existem novas técnicas como radiofrequência, como laser, que tem a intenção de melhorar a anatomia dessa região. Aquela época que você fica seca, né? O médico falou assim para mim, você não pode sofrer, você tem que passar pomadinha. Então eu achei que o meu médico, ele foi muito sincero comigo. Ele falou, você não tem que sofrer, você tem que sentir prazer. E eu, né, falei, ai, tô com dor. Não, você não pode sentir dor. Então, o meu médico, ele é bem sincero comigo. Ele é de idade, hein? Ele tem quase 65 anos, né? Ele foi bem sincero, eu achei super bacana da parte dele. Eu falei assim, olha, eu tô sentindo muita dor, tudo. Ele falou, não pode sentir dor, você tem que ter prazer. Eu fico frustrada, vou te ser bem honesta, entende? É a única coisa que me incomoda a idade que tá chegando para mim. Tá me impossibilitando de fazer algumas coisas, tá? Que eu fazia muito bem e gostava muito de fazer. Tirando isso, sexo, sabe? Leitura, ver um bom filme, tá? Brincar com meus sobrinhos netos. Eu fico toda dura, mas eu brinco com eles. Tirando isso, não tem nada, não tem nenhuma carga, assim, de amargura ou de tristeza porque tá chegando a idade. Tomara que eu chegue à idade do pai. E falta 21 anos para me chegar na idade dele. Olha, é tempo. Se eu chegar na idade dele, com a lucidez, com a capacidade, com a força que ele tem, tá ótimo. Mas se o DNA funciona bem, talvez eu consiga fazer. Mas a gente podia educar para algumas coisas, né? Que é o que eu acho que faz, por exemplo, tem uma virada, né? A cada, sei lá, quando chega nos 50 anos, a gente sente uma perda de potência física, né? A gente perde potência física. Tem a ver com hormônio e tal, então a gente tem que saber que tem a ver com hormônio. E as mulheres que nunca foram no ginecologista, como é que elas resolvem isso? Elas, por exemplo, às vezes param a vida sexual porque não conseguem mais regular esse processo. Não se fala de menopausa no Brasil. Com quem é que a gente fala sobre isso? Porque quem tem um pouquinho acesso à informação vai buscar isso, vai procurar o seu ginecologista, vai conversar. Mas e quem não tem, que é a grande maioria? Então tem um problema grave aí, né, de falta de política pública, né? E de novo, o Brasil será um país de velhos em muito pouco tempo. A mulher vai se fechando na sua sexualidade porque não encontra nisso razão para se sentir tudo aquilo que ela era aos 20, ela perde. Imagine, isso aos 30, 40, né? Aquela história, mulher não tem orgasmo, mulher não tem múltiplo, então, menos ainda. Essas histórias que a gente cresce sem saber o que faz com elas e por que eu sou diferente, por que eu não tenho. Quando chega aos 45, que você entra na menopausa, aí que você tem que tirar o útero, ovário, você olha e diz, nem mulher sou mais. E aí não tem por onde nem aparecer. E se aparecer a sexualidade, aí é que você se acha totalmente anormal e não sabe lidar. Nem você, nem as suas amigas, nem os seus parceiros. Sexualidade masculina ela é construída em função de performance. Então, o que um homem deseja, e por que o Viagra foi um grande sucesso, porque ele fornece performance, a capacidade de ter uma ereção e cumprir um determinado papel. Não está envolvido aqui se ele quer transar, se ele gostou de transar, se transar tá bom, isso está subentendido que é isso que ele quer. Então ele fornece performance. A sexualidade feminina ela é construída de uma outra forma. Ela é construída em função de contexto. Ou seja, a mulher se envolve na atividade sexual quando o contexto está adequado, quando está tudo bem, e aí ela se permite, mesmo que ela tenha a resposta fisiológica de excitação, ela só vai se permitir validar essa resposta se o contexto estiver adequado. E contexto, ele é medido pelo cérebro, não é o genital que mede contexto. E não existe nenhum medicamento no mundo que consiga gerar contexto. Eu fico triste que eu ouço assim no convívio meu com as idosas, que graças a Deus meu marido morreu. Então eu fico muito triste, eu falo, nossa, o dia que ele morrer, eu vou ter que ocupar meu dia 24 horas dando aula, fazendo palestra, para não ficar triste, né? E elas, ai, agora eu estou livre. Eu falei, mas não aproveita quando eles estão vivos.
Umas falam que é porque eles bebem, outras falam porque eles já não funcionam mais, outra porque não sei o que deu, graças a Deus. Então eu brinquei uma vez, né? Contei pra você, que ela falou assim, falar o português, tá? Aquele negócio não sobe mais. Aí eu falei brincando pra ela, não dá nenhuma ajudinha? Eu não vou ajudar nada. Então elas não tem preconceito ainda em questão a fazer amor, né? Acha que tem que ser tudo bonitinho, como foi ensinado lá pra mamãe e papai, né? Mamãe e papai mandou assim. Aí, então, eu acho que tem que ter mais palestra com esses idosos para eles serem mais felizes, né? E me diz uma coisa, vocês... O que é sexo para vocês? Como é que cada um vê o sexo? Vê a relação sexual mesmo? O que você vê a relação? E agora complicou um pouquinho, né? Antigamente a gente tinha mais necessidade, né? Tinha, como diz, meio ficção naquilo. Hoje não, hoje a gente já faz mais assim, na hora que tem a descontração, então vem aquela vontade, mas aí é esporadicamente, não é como antigamente, das idades que a gente ficava ansioso, que ia procurar a companheira para poder, né, fazer sexo. Hoje não, a gente procura mais a companhia, ficar junto, passear, tudo, então a gente vê mais por esse lado do que por lado do sexo, né? Mas é uma coisa boa? Eu ainda acredito que seja uma coisa boa, porque pelo menos dá uma boa relaxada, né? No momento quando acontece isso, você relaxa, quando tá no motel você dorme depois, aí fica dormindo, aí passa o tempo mais rápido. Eu fui beijar na boca na véspera do meu casamento. Que eu fiquei apavorada, achando que ele nem ia casar mais comigo, porque eu tinha beijado na boca. Então, quer dizer, depois de lá para cá, eu fui evoluindo, porque sempre estudei, sempre tive amizade, então eu acho que isso ajuda muito. Mas eu fui muito, assim, muito presa, que não é o caso da minha filha, da minha neta, nem foi da minha filha. Tem gente que não fala sobre isso. Nós conhecemos casais que se separaram no período da menopausa. E por que se separaram no período da menopausa? Porque uma achava que a outra já não tinha mais interesse sexual nela. E quando, na verdade, se uma conversa dissesse, não, realmente, diminuiu minha libido, nós precisamos encontrar outras formas de reacender isso, preciso procurar um médico, preciso, né? A gente, por exemplo, não faz reposição hormonal. O que eu vejo de mulheres correndo para reposição hormonal, como se essa fosse a salvação da lavoura, e pode até ser durante um período, mas vai te criar tanto problema na sequência, né? Que é preciso tu conseguir entender esse período para poder trabalhar com ele. Como não falam sobre isso, eu acho que não conseguem vivenciar bem o processo. Mas eu não acho que seja uma característica das uniões homossexuais, entendeu? Isso acontece para mim em qualquer relacionamento, né? A gente vê muito casal heterossexual se separando por conta do período de andropausa ou de menopausa de um dos parceiros. Esquerda, direita, mais um pouquinho, 1, 2, respira, isso, respira. Profissionais de saúde, principalmente, enxergam que o idoso não tem sexo, somente a mulher. A mulher, para o profissional de saúde, ela é assexuada. E a gente tem vários relatos que acontecem. Por exemplo, eu fiz um trabalho que eu só entrevistei pessoas idosas que tinham ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Foi um dos trabalhos mais interessantes que eu já fiz na minha vida, porque assim, a gente entrevistava, às vezes, casais. Então, a primeira entrevista a gente fazia junto, só que depois a gente fazia entrevistas separadas. Eu lembro de um senhor, até hoje, assim, ele na minha cara, a primeira coisa que ele perguntou, eu posso tomar Viagra? Ele tinha feito uma cirurgia cardíaca recentemente e estava ávido por sexo, mas acho que ele não tinha ereção e queria tomar Viagra. Eu falei assim, você tem que conversar com o cardiologista, porque eu não sei a sua situação cardiológica para te orientar, você conversa com ele. Quando a gente atende a esposa, ela já tem uma visão totalmente contrária. Ela falou assim para mim, ele te perguntou do Viagra? Eu ainda brinquei com ela, foi a primeira coisa que ele perguntou, né? Aí ela falou assim, pelo amor de Deus, fala que ele não pode, porque eu estou dando graças a Deus que ele não me procura mais. A maioria das pessoas que a gente vê nos ambulatórios que tem dificuldades com a questão da sexualidade levanta essa questão, faz esse sexo pelo outro.
Ao fazer sexo pelo outro, a pessoa não se percebe, não consegue ter uma noção das suas próprias necessidades. E aí ela tem uma dificuldade de identificar o que ela precisa ou pedir, ou mesmo de estabelecer limites. Então a pessoa que faz sexo pelo outro vai ter uma dificuldade, por exemplo, em negociar uma camisinha. Talvez ele nunca foi muito agradável sexualmente. Então ela falava assim, porque quando ele estava bom, eu servia a ele. Depois que ele servia, ele ia dormir, eu ia fazer minhas coisas, porque ela pegou uma crise daquela do plano colo, eu tinha que fazer crochê, tricô para vender. Então ela falou assim, então depois que eu servia a ele, ela não falava fazer sexo e nem fazer amor. Então ela chamava de servir. Depois que eu servia a ele, voltava para minhas atividades. Então, graças a Deus que ele não me procura. Então, são coisas que é bem diferente. O que a mulher pensa do sexo e o que o homem pensa do sexo. É que, para além do sexo, tem a afetividade, né? E que essa afetividade deve ser estimulada nesses períodos em que há uma diminuição da atividade sexual ou da libido, né? Tu precisa ativar ainda mais essa afetividade que tu tem pelo outro para poder manter o relacionamento, poder ir conversando, superando e readaptando a tua forma de ver sexo naquele período, né? O que não significa que não seja tão prazeroso quanto era antes, entendeu? Eu acho que é descobrir o prazer em cada uma das fases, né? Para começar, eu fui casada 2 vezes. Eu sou viúva 2 vezes. Meu primeiro marido é o pai da minha filha, que eu fui casada e me separei. A minha filha, antes de nascer, eu já estava separada, porque eu não aceitava certas coisas que ele fazia e outras coisas também. E ele, por um dia, ele tentou me agredir e eu nunca aceitei. Eu acho que a mulher tem que ser tratada com carinho, não com grosseria. Ele era muito grosso porque ele achava, como eu fui criada, o meu pai e a minha mãe, eles tinham uma convivência que a gente não via briga, eles eram um eterno namorado, eles morreram, tinha 40 e poucos anos de casado. Então eu sempre vi meu pai abraçado com a minha mãe e beijando, era aquele carinho todo. Então eu achava aquilo muito bonito. E o meu marido nunca aceitou. Ele achava ridículo ter que namorar o pai e a mãe. Falei, mas é o jeito dele. Então eu respeito e eu acho até bonito como ele vive com a minha mãe. E ele nunca aceitou. Então ele era muito grosso nessa parte. E um dia ele levantou a mão para mim. E aí eu falei para ele que eu não aceitava. Porque a pessoa, quando levanta a mão uma vez, ela aí perde o respeito e aí não para por aí. Eu acho que tem muito que ver com a cultura do povo. Muitos homens, como a esposa não querem atividade sexual na casa, eles procuram fora. E aí, quando eles têm alguma IST, aí eles ficam com peso, porque denuncia atividade fora do casamento. Aí eles ficam assim, como que eu vou fazer para contar para minha mulher? Como não sei o que lá. Então a gente, às vezes, dá um jeito, chama a esposa contra uma outra forma de falar que ele pegou alguma coisa assim, não escondendo a verdade, não escondendo a forma de transmissão, mas que ele pode ter feito uma doença antiga, que recrudesceu, alguma coisa assim. Que é complicado isso, porque às vezes tem casais que separam. A doutora Mônica me mandou fazer um exame no Hospital das Clínicas. Esse exame é difícil de fazer. Eu levei 2 anos esperando. Aí consegui fazer com 2 anos. O médico me disse que eu tinha ATLV. Que eu tinha dificuldade. Até hoje tenho dificuldade para evacuar. Ele disse que eu peguei uma bactéria, mas não me disse que tipo de bactéria que eu peguei, como eu peguei essa bactéria, nada. Eu vim falar que foi através de sexo. Eu vi a conversa, não tenho certeza. Quando o interlocutor, sei lá, enfermeiro, médico, é jovem, ele não tem coragem de abordar a sexualidade com o idoso.
Por outro lado, o idoso, ele falou assim, o que aquele moleque, o que aquela moleca vai entender do que eu preciso? O que ela vai entender do como eu vivo? Então, nem ele pergunta e nem o profissional tem coragem de abordar. Porque ele acha, ele é velho, não deve fazer sexo. Esse é o grande problema. O médico para idoso, o geriatra, ele não aborda esse assunto. Eu acho que muitos casais precisavam que os médicos abordassem esse assunto para sair daquela inibição, para sair daquela vergonha, ou mesmo abuso da esposa, né? Porque às vezes existe um abuso do parceiro com a parceira, falar não, eu não quero, ele quer. Então eu acho que isso deveria ser conversado com um profissional da área, até um sexólogo mesmo, né? Para poder conscientizar que não é assim, os direitos hoje são iguais. A mesma vontade que a mulher tem, o homem tem. Se ela não quer, não quer. Isso depende muito de cada família, de cada contexto também. De novo, entra o contexto. Você vai ter contextos mais morais que vão dizer minha mãe não pode, minha avó não pode, isso é pouca vergonha. E tem gente que fala, eu quero que minha mãe seja feliz, que meu pai seja feliz, que meu avô seja feliz. Que bom que ele está num relacionamento sexualmente satisfatório. Então, vai variar muito. Assim como a sociedade é muito heterogênea em termos desses conceitos, vai depender de onde esse idoso está inserido. E como é que se desconstrói essa carga toda de preconceitos, de machismo, inclusive, de vergonha que cerca o sexo dos idosos? Eu acho que é o processo que já está em andamento, que é um processo de poder falar sobre a sexualidade, de poder transformar a sexualidade num tema mais corriqueiro, de tirar um pouco o tabu. Eu acho que tirar totalmente o tabu acaba tornando o sexo totalmente desinteressante. Mas acho que poder falar, poder transformar o sexo num assunto a ser debatido, tira um pouquinho o tabu. Quando eu me casei também, o meu marido, ele tinha essa visão. O primeiro. Ele tinha essa visão, que tudo era errado. A mulher não podia sentir prazer. Isso era coisa de puta. Então, aí você começa a ler, a pesquisar, para ver se é verdade. Porque é uma coisa que mexe muito com a cabeça. Quer dizer, você tem que ficar uma estátua, você não pode fazer nada, porque tudo é errado. Então, depois que eu me separei, a cabeça foi abrindo, porque eu também comecei a estudar, a pesquisar, a ler revista, livros, para até ver que ponto que existe o erro. A importância do prazer? Olha, se ele tem o prazer comigo, é sinal que eu sou uma mulher que completa ele no ato sexual, que ele sente prazer em estar com ela e que ele a ama. E você? Olha, praticamente quando ela atinge o orgasmo, tudo, eu acho que é uma satisfação, né? É uma satisfação de ver que ela conseguiu ter o prazer dela em conjunto, né? Nós, né? Por exemplo, eu e ela, aí satisfaz os dois, ficam os dois felizes, ficam contentes. Aí realiza uma parte que é da vida, vai. Isso eu acho que é bom. É um ato realmente de amor, né? Basta você ir à banca e você ver todas as revistas e jornais falando livremente da família nuclear, da mulher que está lá pelada ou semi-pelada, das manchetes sobre machismos, assassinatos por conta de ciúme, etc, etc. E você diz, eu estou no exílio. Essas coisas têm muito pouco a ver comigo, ou se tem a ver comigo, são indiretas, né? De uma forma indireta. Então, você tem que se refazer perante uma cultura a qual você não se sente pertencente, pelo menos em grande parte, não é? E você tem que se inserir numa história. A gente se conheceu semana passada. Não, a gente se conheceu em agosto de 85. Não, em agosto de 85 a gente começou o nosso relacionamento. Se conheceu um ano antes. Nos conhecemos um ano antes. Eu já, nos meus 33 anos, ela com 18. Ela não tinha tido nenhuma experiência ainda com
nem com homens, nem com mulheres. Eu também posso dizer que também estava iniciando porque eu custei muito a me descobrir, né? Imagino que 3 décadas, né, de relacionamento, a gente conseguiu ver uma evolução muito significativa, né, em relação à forma como as pessoas visualizam hoje os relacionamentos homossexuais. Mas, por exemplo, a Mary é de 52, ela estava com 30 anos na década de 80. E não era uma coisa que nós não tínhamos espaços específicos para mulheres em Porto Alegre, por exemplo. E a gente estava se relacionando escondido da família, como todo mundo fazia naquela época, né? Num primeiro momento, a literatura tentava apontar também para um cenário muito depreciativo, muito negativo. Então era falar que, sobretudo homens gays, na velhice, eles seriam depreciados socialmente, né? E eroticamente. Então eles não teriam espaços para conviver. Os próprios bares da época, voltados para homens homossexuais, eles não seriam receptivos para homens mais velhos, eles seriam juventudes centristas, voltados para a juventude. E que esses homens estariam fadados a uma solidão, a um ostracismo, eles teriam rompido com as suas famílias de origem, então não teriam contato mais, a partir do momento que se entendiam como homossexuais, não tinham mais contato com a família de origem, então com pais, com irmãos, então as suas redes de apoio social seriam tidas como frágeis. Então esse era um primeiro momento da literatura falando muito sobre isso. Isso no final dos anos 60 até meados dos anos 70. No final dos anos 70, acontece uma mudança também discursiva, que é muito parecida com a mudança da própria gerontologia, né? De partir para um cenário negativo para um cenário muito positivo, quase radicalmente oposto. Então eles falavam que, ao contrário das primeiras hipóteses, que diziam que esses homens envelheciam mais rápido, eram tidos como desvalorizados, nesse movimento dos anos 70, dentro dessa gerontologia gay positiva, eles falavam que, na verdade, esses homens se sentiam mais jovens por mais tempo, porque eles geralmente não tinham filhos ou tinham possibilidades de atuação e de recriar a sua vida mais ampla do que a contrapartida heterossexual, como eles falavam na época. Hoje, existem um nível de relacionamento entre amigos, não é, que as pessoas de geração anteriores mantêm, que é muito profundo e é muito importante. Preciso mencionar uma questão que não é, de longe, não é menor, não é? Que são, no caso dos homens, e eu acredito que as mulheres também exista esse fenômeno, um grande número de jovens que curtem eroticamente idosos. Eu não conheço isso tanto na organização heterossexual, na organização afetiva heterossexual, a não ser nos casos de homens que largam as suas mulheres mais velhas e vão correr atrás das menininhas, não é? E meninas que, obviamente, também gostam de senhores. No meu doutorado, eu investiguei homens na meia-idade, né? Na verdade, entre os 45 e os 70 anos de idade, aqui na região metropolitana de São Paulo, e eu pensei que eu ia encontrar um cenário muito negativo, um cenário de desvalorização erótica, né? De que esses homens, eu supus, era uma das minhas hipóteses, né? De que eles teriam interesse, sobretudo, por homens mais jovens, e que não haveria uma reciprocidade, né? E que, enfim, que isso seria um problema a priori. E, bom, na minha investigação, o que foi surpreendente é que eu encontrei muitos dos meus entrevistados, dos meus interlocutores, e que eram chamados por alguns homens mais jovens como paizões, tiozões, né? Tem várias categorias para localizar ou nomear homens homossexuais, né? Na meia-idade ou na velhice. Então tem várias que são positivas e algumas que são... Na maior parte elas são negativas, mas hoje em dia já existem algumas mais positivas. Eu tive a sorte de ter tirado na loteria em relação a ter encontrado uma pessoa que me preenche em todos os sentidos. Nós temos divergências, é óbvio que nós temos divergências. Tá? Nós temos pensamentos diferentes em vários campos, não é só na política, como em... Quando eu digo para ela que quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu respeito os animais, ela fica puta comigo. Não, o ser humano ainda tem jeito. Eu digo, Nayara, é o que eu penso, é o que eu sinto, é óbvio, tá? Que eu respeito muito o ser humano. Eu sou um ser humano, tá?
Então nós temos muitos pensamentos diversos, mas é isso que faz essa nossa cumplicidade ser tão grande. Porque nós nunca ficamos sem assunto, Cláudia. Nós nunca não ficamos em silêncio uma do lado da outra em momento nenhum, sabe? E é muito difícil tu conviver com uma pessoa, e o exemplo é meu pai, mas eu não tenho a intimidade e a cumplicidade com o meu pai que eu tenho com a mulher que eu escolhi para ficar do meu lado. A gente se escolheu. Então eu tenho certeza que a que for primeiro, que eu acho que sou eu, que é óbvio, né? Pela natureza, eu sou 15 anos mais velha que ela. Mas ela disse que quer chegar aos 110, quero só ver como é que ela vai conseguir, em todo caso. Eu vou ver lá de cima ou lá de baixo, não sei de onde, mas vou ficar vendo de longe, porque eu não... Sabe? É uma coisa que, como eu estou te dizendo, eu só tenho que agradecer por tudo que eu conquistei e que eu tenho até hoje na minha vida. Eu tento, o máximo que eu posso, como eu te falei, dentro da política, lutar para que eu consiga pessoas que tentem ser representativos para essa sopinha de letrinhas que é tão sofrida, né? E vou tentando fazer o que eu posso, não desistir de jeito nenhum, vou continuar. É triste, mas a gente tem que ir encontrando formas de transformar a vida da gente numa coisa satisfatória, né? A gente tem direito a essa felicidade, então a gente precisa encontrar a coragem. Alguns encontram mais tardiamente, outros mais cedo, mas a gente precisa encontrar a coragem para lutar por essa felicidade. O que a gente quer é ser feliz, como todo mundo, né? Olha, para quem quer ter prazer, é muito relativo, né? Se ela tem um companheiro, ela vai ter que buscar, cativar e descobrir o que ele gosta, em conjunto do que ela gosta, e fazer a soma e depois dividir, né? Agora, quem está sozinho, é difícil falar para uma pessoa que está sozinha, porque a maioria da terceira idade hoje está sozinha. Eu acho eles muito solitários. Então, tem muita senhora que, para ela, o prazer sexual não é muito importante. Para ela, o importante é estar com as amigas, é passear. Tem muitas idosas mudando de opinião sexual. Então, tem muitas idosas ainda querendo... eu tive tanto tempo com homem, não sabia que eu gostava de mulher. Então, eu tenho 3 conhecidas, que eu nem cito o nome para ele não estranhar, mas que falam, não gosto mais de homem. Então, eu acho que elas estão... A terceira idade está se liberando. Né? Não, eu quero isso agora, meu futuro é esse, estou feliz com a pessoa, e estão felizes. Uhum. E vale isso para vocês? Vale? Vale, eu acho que vale. Eu acho que é importante ser feliz, né? A gente, quando quer chegar atingir esse ponto de ter a vontade de ter relação, pode lembrar os bons tempos, os tempos de solteiro, os tempos de noivado, os tempos que não tinha os filhos, tudo. Então, a gente lembra desses passeios, então, aí volta aquela vontade, aí acontece. Como é que se dá mais visibilidade a essa discussão de sexualidade e velhice? Dando voz aos idosos, né? Dando voz para que eles possam falar da sexualidade. Não adianta os jovens virem falar qual que é a necessidade do outro. O próprio sujeito vai ter que dizer dentro da sua necessidade o que ele precisa e conquistar. No fim das contas, acaba sendo uma questão política. Uma questão deles conseguirem o seu protagonismo e conseguirem os direitos que lhes cabem dentro das necessidades que eles tiverem. Bom, o futuro do Brasil é a velhice. Qual é o futuro da sexualidade na velhice? Como é que você imagina essa discussão daqui a 30, 50 anos? Eu espero que daqui a 30, 50 anos, eu acho que eu vou estar integrando também a categoria, né? Se estiver por aqui, espero que está vivendo uma sexualidade mais livre, mais feliz e mais bem resolvida. Que a discussão não seja mais uma discussão, seja uma coisa tranquila e óbvia. De certo modo, eu já mencionei a trajetória de um sobrevivente. Mas não é um sobrevivente zumbi, não é um sobrevivente uma goiaba, não é? Eu sobrevivi, eu criei condições de sobrevivência em que eu me sinto um protagonista da minha própria vida,
não é? Então, se 10 anos de seminário me deram coisas boas e coisas ruins, talvez até mais coisas boas do que ruins, porque eu estudei num seminário muito avançado, não é? E que me tornou consciente de mim mesmo de uma maneira que eu não teria se eu não estivesse lá. Ao mesmo tempo, eu adquiri uma consciência muito grande de como as religiões institucionalizadas são perigosas, não é? Como dogmas. Dentro de religiões de qualquer tipo, sejam elas religiões consagradas ou sejam elas religiões em política, tudo isso é perigosíssimo, é danoso para a liberdade humana e é alguma coisa a ser ultrapassada. Não é? Para que se possa falar em democracia, por exemplo, coisas básicas, como estar numa democracia. Como é que você pode pensar uma democracia se você tem todo o peso de uma dogmática que não permite que ela se realize enquanto democracia? Esse é o fulcro da questão dos direitos LGBT, por exemplo. Nós somos brasileiros e brasileiras, nós estamos num país que tem um regime democrático, então, com licença, nós viemos para ficar. Esclareci? É isso. Sim. Tá ótimo, foi além.